Os trânsitos de Plutão pelo seu mapa natal. O que eles significam e que tipos de alerta eles trazem para a sua saúde. Acompanhe esse vídeo para você entender um pouco mais, ok? Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos amigos de vocês, junto aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de vocês, tá bom? Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de trânsitos de Plutão, né? E focando um pouquinho nos alertas que esse trânsito pode trazer para a nossa saúde, tá? Eu vou fazer esse vídeo baseado em experiências que eu vivenciei, né, com membros da família, com uma cliente minha, né, especificamente, que lógico eu vou deixar ela anônima, e alguns casos de pessoas famosas que passaram por essa situação de saúde durante o trânsito de Plutão, tá bom? Vou botar os casos aqui, tá? Para a gente fazer um apanhado geral, os trânsitos de Plutão são aqueles trânsitos que eles trazem mudanças que são irreversíveis, tá? Ou a gente pode até mesmo dizer inevitáveis, ok? Plutão é o planeta da morte, né? É o planeta da transformação. Significa que num trânsito de Plutão a pessoa vai morrer? Não, tá? Não necessariamente, vamos dizer assim. Mas a possibilidade, tá? A gente sempre quando fala de astrologia de trânsito, a gente tem que falar de possibilidades, ok? Porque os astros eles não são deterministas, eles apontam possibilidades dentro de um ciclo de tempo, né? Mas há possibilidade da pessoa passar por mudanças profundas e finalizações de ciclos, entendeu? Transformações, rupturas assim, não rupturas drásticas do tipo de Urano, que são rupturas imprevisíveis, você não esperava aquela ruptura. No caso de Plutão, a coisa já vinha minando durante um certo tempo, muitas vezes você às vezes não percebe que aquilo vinha sendo minado, tá? Ou às vezes você percebia, mas dava atenção, e uma hora a mudança vem e vem a transformação, tá? E por que ele é o planeta da morte? Porque se você analisar bem, né, quem está me assistindo analisar bem, nós passamos por várias mortes nas nossas vidas, né, durante as nossas vidas. Uma morte de um relacionamento, a morte de um casamento, a morte de um emprego, a morte de um contrato de trabalho, a morte de um parente, né, a morte de uma amizade, né? Você tem várias mortes, né? Você tem vários encerramentos de ciclos e mortes e transformações durante a sua vida, até o dia da sua morte final, né? Que inevitavelmente virá. Tá? E Plutão te deixa em contato com isso. Okay? Plutão ele é aquele planeta que ele te deixa em contato com essa inevitabilidade do fim das coisas. Tá? A inevitabilidade da transformação das coisas. Okay? Por isso que os trânsitos de Plutão eles são muito duros, entendeu? Eles são muito difíceis, né? A minha professora de astrologia falava, a pessoa ela vivencia o antes de Plutão e o depois de Plutão. Tá? Depois de um trânsito tenso de Plutão, a pessoa nunca mais é a mesma, entendeu? A pessoa nunca mais ela vai ser a mesma que ela era antes, tá? Mas Plutão, né, como planeta da morte e da transformação, ele pode colocar a pessoa frente a situações de morte, né? Onde ela vê a morte, ela lida com situações de morte. Tá? Significa a morte da própria pessoa? Não, gente. Aquilo que eu estou fazendo, esse vídeo não é para assustar ninguém. Mas a pessoa pode se ver em situações onde ela tenha que lidar, ou ela se veja frente a frente com a morte. Tá? A morte de um ente querido, a morte de um pai ou de uma mãe, a morte de um bicho de estimação, a morte que te transforma muito, né? Porque os bichos estão cada vez mais se tornando membros da nossa família, né? Morte de um cônjuge, situações onde você se veja frente a frente com finalizações irreversíveis e inevitáveis, tá? Que é o trânsito de Plutão. Pode acontecer com você? Até pode.
né? Não que você necessariamente vá morrer, mas você pode se ver frente a frente com uma situação de doença, onde que o médico chega para você e fala, ou você se trata, ou... né? Vamos fazer um tratamento aqui, mas olha, tem 60% de chance, tá? As outras 40% a gente não garante. Né? Então, o que acontece quando o médico fala um negócio desse para você? Você se vê frente a frente com uma situação de... poxa, pode acontecer de eu ter que ir embora. Né? E isso daí provoca uma crise muito grande na pessoa, uma crise existencial, uma crise vivencial muito grande na pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela se acha invencível, ela se acha eterna, vamos dizer assim. Só que chega uma hora que, às vezes, o Plutão chega e fala, ó, amigo, a morte está aqui, um dia vai acontecer com você. Tá vendo? Está acontecendo com o teu parente, está acontecendo com o teu cônjuge, está acontecendo com o teu bicho, que você está no pegado. E olha, o médico fala, pode acontecer com você também. Né? Plutão te mostra isso daí. Né? Você nunca, como eu falei, você nunca mais é o mesmo depois de um trânsito de Plutão. Tá bom? A transformação é total quando acontece isso. A possibilidade de transformação é total quando acontece isso. Tá? Principalmente quando ocorrem trânsitos a que pontos do mapa natal? Sol, Lua, ascendente, regente do ascendente, planetas pessoais, tá? Trânsitos pela casa 6, que é a casa da saúde e da doença, e trânsitos pela casa 8, que é a casa das crises e das transformações, e casa da morte também. Os casos que eu estou trazendo aqui são casos de pessoas, né, que se viram frente a situações de doenças graves durante o decorrer de um trânsito de Plutão, tá bom? Quais foram as doenças assim que mais pegam nessa época, pelo que eu já andei olhando, tá? São doenças relacionadas com o intestino, doenças relacionadas com os órgãos genitais, doenças relacionadas com os órgãos excretores, tá? Toda essa parte de doenças, às vezes, relacionadas com órgãos sexuais, tá? Porque o Plutão ele é um planeta que rege isso daí, porque rege Escorpião também, é corregente de Escorpião. Tá? Toda essa parte, vamos dizer assim, né? Que antigamente se chamava de tabu. Né? Antigamente era tabu você falar de sexo, antigamente era tabu você falar de excremento. Né? Antigamente era tabu você falar de órgão sexual. Né? Então, toda essa parte aí do corpo humano considerado tabu, né? O Plutão afeta. Né? E a gente vai ver nos casos aqui que foram situações que afetou, que Plutão afetou, situações que Plutão trouxe algum tipo de problema. Isso quer dizer que só pode acontecer problemas nessa área? Acredito que não. Tá? Se vai fazer um check-up, faça um check-up geral. Né? A gente nunca pode brincar com a nossa saúde, a gente nunca pode brincar com a nossa vida. Tá bom? Então, mesmo porque aquilo que eu digo, a astrologia ela não é determinista. A astrologia aponta possibilidades, mas ela não determina nada. Okay? Mas vamos aqui, né, olhar alguns casos que eu trouxe para a gente analisar, ok? Eu vou começar aqui, gente, com esse artigo do excelente astrólogo, aliás, o João Rodrigues Acuio, tá? Chamado Mário Covas, o Construtor do Possível, ok? Esse site está aqui, esse artigo está no site da Constelar, tá, okay? Que é outro site excelente. Eu recomendo todo mundo que estuda astrologia pesquisar os artigos do site Constelar, tá? São sites fora de série. Eu pretendo, inclusive, até fazer um curso na Constelar ainda, não tive oportunidade. Parece que lá os cursos também são muito bons, tá bom? Mas esse artigo aqui, ele é excelente porque, além dele ser uma aula de história a respeito desse político, Mário Covas, tá bom? Ele também faz todo um apanhado da vida do Mário Covas, relacionando com os trânsitos e as progressões da vida do Mário Covas. Então, o pessoal que quer ter uma pequena aulinha sobre trânsito e progressão, leia esse artigo aqui, tá? Ele é fora de série, tá bom? Para as novas gerações aí, gente, que provavelmente não conhecem quem foi o Mário Covas, tá? Devem conhecer só por nome de viaduto, nome de estrada e tal. Mas quem foi o Mário Covas? Ele foi um político muito respeitado no passado, né? Por conta da integridade dele, por conta da rigidez das atitudes dele, por conta da integridade dos propósitos dele. Né? Ele foi um taurino muito bem representativo do signo de Touro, naquela intransigência, naquela rigidez, naquela determinação de ir até o final com resolução, até com bastante teimosia. Mas ele era justamente respeitado por conta disso, né? Justamente por não abrir mão dos princípios dele, né? Não abrir mão dos valores dele.
Inclusive, quem lidou com eles trouxe notícia dele, inclusive, de ser muito mal-humorado, né? Não sei. Pessoas que lidaram com ele na época, tá? Ele foi governador de São Paulo por 2 vezes, tá? Ele foi eleito primeiro em 1994, depois foi reeleito em 1998. Em 98 ele descobriu um câncer de bexiga, esse câncer vai acabar matando ele em 2001. Foi uma história triste assim, dele, a luta dele contra a doença, a gente viu ele definhar a olhos vistos, tá bom? Ele morreu, ele ainda era governador. Foi quando o Alckmin, que era a vice dele, surgiu como um político mais de ponta, entendeu? Um político mais de linha de frente, tá? Isso aconteceu após a morte do Mário Covas, tá? Se não fosse a morte do Mário Covas, talvez o Alckmin nem surgisse, nem despontasse, ou demorasse mais para aparecer, como aparece hoje, entendeu? Que inclusive é vice-presidente, é um político aí de relativo destaque. Tá? Mas antes disso, Mário Covas havia sido prefeito de São Paulo, havia sido governador, havia sido deputado federal cassado pela EN5. Entendeu? Isso aí é só um apanhado geral para o pessoal que não conhece, né? Que nunca ouviu falar de quem foi o Mário Covas, principalmente a nova geração que nasceu aí no final dos anos 90 para cá. Tá bom? Mas a parte que eu quero destacar desse artigo, tá? Que eu repito, ele tem que ser ideal que ele seja lido na sua íntegra, ok? Mas é essa parte aqui, tá? Que é onde o João Rodrigues Acuio ele cita o astrólogo Noel Tyler, tá? Que é um astrólogo que faleceu recentemente, já com uma certa idade, mas que ele teve aqui no Brasil em 2000 e ele deu uma série de cursos, palestras, se eu não me engano, tá? E o trecho que eu quero destacar é esse que fala aqui, ó. Em 3 de dezembro de 1998, quem é internado? No caso do Mário Covas, né? No INCOR, devido a uma infecção na próstata. Tá? Acha-se um tumor benigno na região que é extirpado, porém encontra-se também um câncer na bexiga, que é retirada e reconstituída com partes do intestino. Lembre ainda que há a presença de Plutão em trânsito num dos ângulos do mapa. É esse trânsito que faz pensar em Câncer. O astrólogo Noel Tyler, durante seu encontro em São Paulo em 2000, insistiu que se o astrólogo verifica trânsitos ou progressões envolvendo Plutão nos ângulos ou sob planetas pessoais, deve pensar em Câncer e orientar os clientes para a prevenção. Tá? Aí fala que Mário Covas ainda tinha Escorpião regendo a sexta casa, que é a área de saúde e rotina pessoal. Tá? Escorpião que é relacionado com órgãos genitais. E aí, esse último trecho eu acho muito feliz. Né? Aí está a primeira competência da astrologia. Prever para prevenir. Okay? Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para esse artigo que, repito, é um artigo excelente, tá bom? Todos os estudantes de astrologia deveriam, pelo menos na minha opinião, ler esse artigo, tá? E também constatar o quanto foi relevante esse alerta do Noel Tyler, tá? A partir de exemplos de mapas que eu selecionei aqui, tá bom? Mapas esses que tem, né, e tinham e tiveram trânsitos relevantes de Plutão. Começando com o mapa do Mário Covas, ok? Então esse aqui é o mapa natal do ex-governador Mário Covas, né? Nascido em 21 de abril de 1930, né? 9 da manhã, em Santos, São Paulo, ok? E nós vemos também que está no trânsito do dia que ele descobriu o câncer na bexiga, tá? Então nós temos aqui que Plutão está se opondo ao ascendente, ok? Confirma com aquela hipótese que a gente começou no início do vídeo, né? Falando que é uma possibilidade de quando Plutão ele faz aspecto Plutão em trânsito, fazendo aspecto tenso com o ascendente, com o Sol com a Lua, ou seja, com um dos luminares, ou com o planeta pessoal, há uma possibilidade aí de surgirem tumores. Mas vamos verificar outros casos baseados aí tanto nas minhas pesquisas, tá? E inclusive num deles foi baseado num atendimento meu. Então, esse caso aqui, tá? É um caso de um atendimento meu. Trata-se de uma senhora nascida na Ilha da Madeira, né? Que é um território de Portugal.
Diz inclusive que a Ilha da Madeira, assim como os Açores e as Canárias, tá? São as partes mais altas que sobraram da antiga Atlântida, né? Mas essa senhora, no final de 2018, ela descobriu, fez uma colonoscopia, né? E descobriu que estava com uma hemorroida, tá? Vou colocar aqui o trânsito. Ok? Ela descobriu que estava com uma hemorroida, tá vendo? E nós estamos aqui com Plutão em trânsito exato sobre a Lua dela, ok? Então nós temos Plutão aqui, né? Em uma quadratura, Plutão aqui em uma oposição exata à Lua natal dela, ok? Quando chegou, ela procurou um proctologista, né? Uma proctologista, começou a tratar aquilo com pomadas, tá? Com tratamentos próprios que são inerentes a uma hemorroida, tá bom? Só que quando chegou lá para metade de 2021, vamos colocar aqui, aquela hemorroida começou a incomodar, né? Começou a incomodar para evacuar, começou a incomodar para dormir, porque provocava dor, né? E aí começou-se a cogitar de uma operação para extrair aquela hemorroida, né? Para ela ter uma melhor qualidade de vida. Vocês podem ver aqui que Plutão já está fazendo uma conjunção, começando a fazer uma conjunção ao Sol dela. Tá? O Sol dela está aqui no comecinho de Aquário e Plutão vindo aqui querendo fazer uma conjunção, se aproximando para fazer uma conjunção, ok? Aí nós chegamos em 2022. Né? Plutão continua se opondo à Lua dela, né? Se aproximou ainda mais do Sol dela, entendeu? A operação ainda não tinha saída, ainda não havia saída, porque estava todo aquele atraso, né, por conta lá da pandemia, ok? Mas acabou sendo marcada a operação para 14 de outubro de 2022, tá? E aí vamos lá, vamos botar aqui 14 de outubro de 2022. Tá? Plutão se aproximou mais do Sol dela e continuava se opondo à Lua, né? A Lua natal e ao Sol natal, né? Foi feita a operação, né? E na hora que abriu aquela hemorroida, para se extirpar aquela hemorroida, se constatou que aquilo na verdade era um câncer. Tá? Um tipo de câncer coloretal, né? Porque o intestino ele vai até o final, ele vai até lá o reto, né? O reto faz parte do intestino, né? Então um câncer ali na região do reto é um câncer coloretal, né? Só que por sorte, após todos os exames, se verificou que aquilo não havia se espalhado, nem havia metástase também, né? Ela fez todos os exames, PET scan, fez tudo, tá? Ou seja, aquele tumor, né, aquele câncer estava isolado. Mesmo assim, ela não escapou de ter que fazer 27 sessões de radioterapia e de tomar quimioterapia por via oral. Tá? Então, aqui mais um caso aqui, ó, de Plutão se aproximando do Sol e se opondo à Lua dela. O outro caso que eu trago aqui para a gente analisar é o caso da cantora Elza Soares. Tá? Ela morreu aí recentemente, coisa de um ano e 2 meses atrás, mais ou menos, tá? Vamos aí pegar o mapa dela, tá? A gente não sabe o horário correto, mas não importa, porque o caso dela é o caso de trânsito de Plutão ao Sol, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês irão verificar que durante todo o ano de 2007, tá? A Elza Soares padeceu por conta de uma infecção intestinal, tá? Podem procurar aí que vocês vão encontrar. Durante 2007 ela teve que operar 2 vezes. A primeira operação foi em 7 de fevereiro de 2007, tá aqui, entendeu? A gente já pode ver o trânsito de Plutão ao Sol, que está aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo, né? E a segunda foi em junho de 2007, tá? Mas durante todo o ano de 2007 essa mulher padeceu por conta disso, tá? E teve inclusive de usar aquela bolsinha de colostomia, né? Aquela mesma bolsinha que o Bolsonaro teve que usar por conta da facada lá, tá? E aí durante todo o ano de 2007, se a gente avançar aqui, a gente vai ver que
Plutão avança, retrograda tal, ele fica exato o trânsito sobre o Sol, mas aí ele retrograda, mas mesmo assim o trânsito mantém. Ó. Estamos indo, agosto de 2007, vamos embora. Ó. E vai embora, já estamos em 2008, aí ele foi mais exato ainda, ok? Então ela não chegou a morrer por conta, na época por conta disso daí, tá? Certo? Não foi um câncer, foi uma inflamação, né? Tinha falado infecção intestinal, mas não foi, foi inflamação intestinal. Mas que deu um belo trabalho para ela. Ela já era uma mulher idosa, com mais de 60 anos na época, tá? E teve que operar, e deu toda uma complicação, cancelar show. Ela praticamente ficou o ano 2007 por conta dessa inflamação intestinal que ela teve aí, ok? Esse caso é o caso de uma pessoa muito famosa, tá? Que morreu recentemente. Ó. Você sabe quem é ele, né? Tá aqui, ó. Então, pois é. Tá. Eu peguei os dados dele lá no Astro Databank, ok? Estavam lá esses dados classificados como rating AA, ou seja, de alta confiabilidade. Apesar da gente saber que os dados de nascimento dessa pessoa aqui, elas são controversos, né? De qualquer maneira, ele também, né, faleceu de câncer coloretal. E se vocês olharem na mídia, vocês vão ver que ele descobriu esse câncer coloretal que viria a matá-lo agora no final de 2022, em 2021. Tá? E quem é que em 2021 estava fazendo quadratura com o Sol dele? Plutão. De novo, o planeta Plutão na brincadeira. Tá? Se você avançar, se a gente for avançando isso daqui, a gente vai ver que Plutão durante toda, ficou exato a quadratura com o Sol, e você vai ver que durante todo o ano de 2021, avançando inclusive para 2022, essa quadratura continua aí, uma hora ficando exata, uma hora voltando, e Plutão vai, Plutão retrograda, né? O avanço dele é muito lento. E aí vai, ó. Esse caso é um caso também recente, também que acabou de acontecer com uma pessoa também famosa, tá aqui, ó, ok? Essa pessoa tem ascendente em touro, tá? Comecinho de touro. Eu peguei esse mapa de uma reportagem do Jornal Extra lá do Rio de Janeiro, tá? E ela anunciou o problema que ela está tendo, que também é câncer coloretal, em janeiro de 2023, tá? Então vamos botar aqui comecinho de janeiro de 2023. Nós já temos aqui uma quadratura de Plutão com a Lua, ok? Na verdade, Plutão estava saindo dessa quadratura com a Lua, tá? E se a gente começar a avançar, avançando os dias aqui, a gente vai ver que Plutão logo vai fazer uma quadratura com ascendente. Está aqui, ó, quadratura com ascendente, tá? É mais ou menos é mais ou menos o mesmo trânsito que eu estou passando, entendeu? Só que invertido, porque o meu ascendente é outro, meu ascendente é Escorpião e não Touro. Touro é o meu descendente, né? E só que Plutão também está fazendo uma quadratura com o meu ascendente. Eu já corri atrás, já fui olhar meus exames todos, ainda bem não tem nada, tá? E só que esse aspecto com o ascendente dela irá perdurar durante todo o ano de 2023 aí, tá? Então aí força para ela poder passar por essa fase aí e dar tudo bem na vida dela, ok? Esse aqui é um caso diferente, esse é um caso de câncer de próstata, tá? Do ex-presidente francês François Mitterrand, tá? Que nasceu em 26 de outubro de 1916 na cidade de Jarnac, lá na França, tá? Conforme eu pesquisei na mídia, ele descobriu o câncer de próstata em novembro de 1981. Tá? Ele tinha assumido o poder da França em maio de 81 e em novembro de 81 ele descobriu esse câncer de próstata, tá bom? E aí, se a gente está vendo aqui o trânsito de 1º de novembro de 1981, tá? Já estamos vendo aqui uma oposição de Plutão ao Sol dele e também uma oposição exata à Lua dele. Ok? Se a gente for avançando, né, conforme a gente vai avançando, a gente vai ver que esse trânsito de Plutão vai ficar exato. Provavelmente lá por volta de meados de 82. Vamos dar uma olhada aqui. 82 ou 83.
Já em dezembro de 83 o trânsito ficou exato. Mas esse trânsito já estava vindo, já estava tocando o sol dele lá já em novembro de 81, quando ele descobriu a doença, ok? Ele morreu depois com quase 80 anos, né? Mas aí ele já foi bem depois, foi, se eu não me engano, 2016, 2017 que ele acabou morrendo, ok? Ele viveu esse tempo inteiro com esse câncer, porque o câncer de próstata, quando ele é descoberto, ele é uma doença tratável, às vezes até mesmo extirpável, também não sei que nível que ele descobriu essa doença, mas ele tratou enquanto deu, né? E acabou morrendo. Mas é um caso aí, por exemplo, de trânsitos de Plutão, mas aí no caso aos luminares, tá? Então, gente, façam seus exames, tá? Mulheres, façam seus exames periódicos. A gente sabe que as mulheres elas são muito mais cuidadosas e muito mais atenciosas em relação à própria saúde, né? Mas homens, façam também seus exames, façam a colonoscopia, entendeu? Façam o exame de próstata, façam o exame de PSA, tá? Façam o exame de toque retal, tá? Eu faço todo ano. Façam esse exame independente se tem trânsito de Plutão ou não, ok? Lembrando que a astrologia ela não é determinista, ela apenas indica possibilidades. Se estiver passando por um trânsito de Plutão, é um reforço para vocês fazerem esses exames, tá? Eu sei que exame de toque retal não é agradável, né? Mas a gente acostuma com tudo, né? Infelizmente. Então fica aí a dica, gente. Quem estiver passando por esses trânsitos e não tem o hábito de fazer esses exames periódicos, urgente, vão fazer esses exames, por favor, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like, né? Dê um joinha, ative o sininho, tá? Eu tento sempre colocar trânsitos aí. Eu sempre tento colocar vídeos aqui, tá? Nem sempre eu ando com tempo, porque estudo astrologia, estudo psicanálise, fora minhas atividades profissionais, alguns atendimentos que eu já comecei a fazer na astrologia, realmente não anda me dando muito tempo, mas eu vou tentar manter uma periodicidade de pelo menos um vídeo por semana, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e ó, beijos para vocês, ok? Tchau, tchau.